Aprenda a investir de verdade com Rubem Villahermosa, o guia que todo iniciante precisa assistir. Você tem medo de investir porque acha que o mercado financeiro é complicado demais? Ou talvez já tentou operar e se frustrou com perdas rápidas e resultados instáveis? No vídeo de hoje, eu vou te mostrar o resumo mais completo, didático e prático do livro Trading e Investimento para Iniciantes, de Rubem Villahermosa, um verdadeiro guia para quem quer começar com consciência, técnica e disciplina. Aqui, você vai aprender os fundamentos, entender como os grandes traders pensam, descobrir os erros que a maioria comete e, o mais importante, como criar uma estratégia que funcione para você. Então, já aproveita e deixa seu like, se inscreve no canal e escreve nos comentários. Você já investe? Está começando? Ou quer aprender do zero? Porque agora sim, chegou a hora de colocar o seu dinheiro para trabalhar com inteligência. Fundamentos do mercado financeiro. Parágrafo 1. Se você pensa que o mundo das ações é um jogo reservado para especialistas de Wall Street, prepare-se para mudar essa ideia. Rubem Villahermosa abre sua obra com uma mensagem direta. Qualquer pessoa pode aprender a investir, desde que esteja disposta a entender os princípios certos. Parágrafo 2. Logo nas primeiras páginas, ele desmistifica o mercado financeiro, mostrando que investir não é sorte, e sim método, estudo e psicologia. O livro é estruturado para conduzir o leitor da base à técnica, respeitando o ritmo de quem está começando, mas com profundidade suficiente para quem quer dominar o assunto. Parágrafo 3. A primeira grande lição é sobre mentalidade. Antes mesmo de falar sobre gráficos ou ações, Rubem explica que a chave para se tornar um investidor consistente está na forma como pensamos o dinheiro, o risco e as decisões. Parágrafo 4. Ele nos lembra que os iniciantes costumam entrar no mercado com duas emoções perigosas: ganância e medo. Ganância de querer retorno imediato, medo de perder tudo na primeira queda. E essas emoções, se não forem dominadas, sabotam qualquer estratégia. Parágrafo 5. Por isso, o primeiro bloco do livro é quase uma alfabetização mental. Rubem fala de disciplina, autocontrole, pensamento probabilístico e foco no processo, não no resultado imediato. E aqui ele é categórico. Você não controla o mercado, mas controla suas ações. Parágrafo 6. Depois, ele introduz conceitos fundamentais. O que são ações, o que é uma corretora, como funcionam as ordens de compra e venda, o que são dividendos e por que o tempo é o maior aliado do investidor. Tudo explicado com simplicidade, sem jargões desnecessários. Parágrafo 7. Ao longo do capítulo, o autor constrói um panorama realista. O mercado é imprevisível, sim, mas a previsibilidade está no comportamento humano diante do risco. E é isso que os grandes investidores aprendem a entender e utilizar. Parágrafo 8. Um conceito importante apresentado aqui é o de assimetria de risco, ou seja, buscar operações onde o ganho potencial é maior que a perda possível. Essa visão muda completamente a forma como o iniciante enxerga suas operações. Parágrafo 9. O autor então passa a mostrar as diferenças entre trader e investidor. Enquanto o investidor pensa no longo prazo, o trader opera movimentos mais curtos. E para ambos, a chave é a mesma: disciplina e método. Parágrafo 10. Fechando essa primeira parte, Rubem deixa uma reflexão poderosa. Investir é, acima de tudo, uma jornada de autoconhecimento. O mercado não testa sua inteligência, testa sua estabilidade emocional. Análise técnica, interpretando o comportamento do mercado, parágrafo 11. Agora que o leitor já entende a base emocional e estrutural do mercado, Rubem nos leva a uma nova camada: a leitura técnica do comportamento dos preços.
Aqui, ele começa a introduzir a linguagem dos gráficos, o verdadeiro alfabeto do trader. Parágrafo 12. Mas ele é direto. Gráficos não servem para prever o futuro. Eles servem para interpretar o presente. A análise técnica, segundo Rubem, é a leitura da psicologia coletiva dos participantes do mercado, transformada em padrões visuais. Parágrafo 13. Ele começa pelo essencial, o gráfico de velas, candlestick. Cada vela representa a batalha entre compradores e vendedores em um período específico. A sombra mostra rejeição, o corpo mostra convicção. Parágrafo 14. Rubem explica que aprender a ler velas é como aprender a decifrar uma língua silenciosa, mas extremamente expressiva. Com o tempo, você não vê só preços, vê intenção, fraqueza, força e exaustão. Parágrafo 15. Depois, ele introduz os principais padrões gráficos, tendência de alta, tendência de baixa e consolidação. E deixa claro, um bom trader não tenta adivinhar o que vai acontecer. Ele espera o mercado mostrar. Parágrafo 16. Rubem alerta contra o vício comum dos iniciantes, caçar setups. Ele mostra que antes de buscar estratégias complexas, é preciso entender o contexto do mercado. Qual a tendência, onde está o preço em relação a ela? Parágrafo 17. Para isso, ele ensina a traçar suportes e resistências. Linhas horizontais que mostram onde o preço costuma parar, reagir ou reverter. Essas zonas são mais do que números. São lugares de decisão emocional em massa. Parágrafo 18. Outro ponto crucial: volume. Rubem ensina que volume é o combustível dos movimentos. Um rompimento com volume alto tem força. Um rompimento sem volume normalmente é falso. O volume revela convicção. Parágrafo 19. Com isso, o leitor começa a entender que o mercado não é aleatório, é humano. Os gráficos mostram padrões porque as emoções humanas se repetem. Ganância, medo, euforia, pânico, tudo isso se desenha nas velas. Parágrafo 20. Ao final desta parte, Rubem resume: a análise técnica não é sobre prever, é sobre interpretar. Quem interpreta bem, age com mais segurança. E quem age com segurança, permanece no jogo por mais tempo. Gestão de risco, estratégias e o segredo da longevidade no mercado. Parágrafo 21. Após entender a linguagem do mercado, Rubem entrega aquilo que poucos querem ouvir, mas todos precisam saber. O que te mantém vivo no mercado não é o quanto você acerta, é o quanto você perde quando erra. Parágrafo 22. Aqui, ele introduz o conceito de gestão de risco, talvez o pilar mais ignorado por iniciantes. Muitos se apaixonam por setups e indicadores, mas negligenciam o que realmente protege o capital: limitar perdas e saber o tamanho certo da posição. Parágrafo 23. Rubem apresenta a regra de ouro. Não arrisque mais do que 1% do seu capital em uma única operação. Pode parecer conservador, mas é justamente essa precaução que diferencia traders que duram dos que quebram. Parágrafo 24. Ele ensina a calcular o tamanho ideal de uma operação com base no stop loss e na porcentagem de risco. É matemática simples, mas poucos fazem, porque o ego quer ganhos rápidos, mas o mercado exige consistência. Parágrafo 25. Com isso, ele nos introduz a relação risco-retorno. O ideal é buscar setups que ofereçam pelo menos 2,1, ou seja, arriscar 1 para ganhar 2. Essa assimetria, ao longo do tempo, torna até uma taxa de acerto mediana em algo lucrativo. Parágrafo 26. Agora sim, ele entra no tema que muitos esperavam: estratégias, mas não com fórmulas mágicas. Rubem apresenta exemplos simples, baseados em contexto: rompimento de resistência com volume, pullback em tendência, rejeição em zonas críticas. Parágrafo 27. O diferencial da abordagem está na clareza.
Ele ensina como montar, testar e validar uma estratégia. Nada de copiar setups prontos. O foco é construir uma abordagem que o trader entenda e confie. Parágrafo 28. Rubem também fala sobre o diário de operações, uma ferramenta indispensável para o crescimento. Anotar cada entrada, saída, motivo da decisão e sentimento durante a operação ajuda o trader a se conhecer. E quem se conhece, erra menos. Parágrafo 29. A essa altura, o leitor entende. O sucesso no trading não é glamuroso, é repetitivo, técnico, mental. A vitória está em executar bem um plano simples, não em acertar o topo e o fundo do mercado. Parágrafo 30. Rubem fecha este bloco com uma frase que resume o espírito do livro. Mais importante do que ganhar rápido é perder pouco, aprender sempre e durar no mercado o suficiente para evoluir. Psicologia do trading, disciplina e rotina de alto desempenho. Parágrafo 31. Nesta etapa do livro, Rubem abandona momentaneamente os gráficos e leva o leitor para dentro de si mesmo. Ele afirma: o verdadeiro campo de batalha do trading não está no mercado, está na sua mente. Parágrafo 32. Um erro clássico, segundo ele, é achar que basta ter uma boa estratégia. A verdade é que qualquer sistema pode falhar nas mãos de alguém emocionalmente despreparado. Parágrafo 33. O autor explica que o trader precisa lidar com duas emoções universais e destrutivas: medo e ganância. E pior, elas se alternam rapidamente. Ganância quando se ganha, medo quando se perde. Esse ciclo destrói contas e autoconfiança. Parágrafo 34. Rubem orienta o leitor a desenvolver autoconsciência emocional. Isso significa perceber os sinais internos de ansiedade, impulsividade ou euforia antes que eles dominem a tomada de decisão. Parágrafo 35. Uma das ferramentas mais eficazes para isso, segundo ele, é a criação de uma rotina pré-operacional. Um ritual simples, repetido antes de cada sessão, ajuda a preparar a mente para agir com clareza e evitar decisões emocionais. Parágrafo 36. Essa rotina pode incluir revisar o plano de trading, visualizar os cenários possíveis, revisar zonas de atenção nos gráficos e fazer uma breve meditação ou afirmação de controle. Tudo isso ajuda a acessar um estado mental produtivo. Parágrafo 37. Rubem também recomenda limitar o número de operações por dia. Ele mostra que quanto mais o trader opera, maior a chance de se afastar do plano. Operar muito, diz ele, é um sintoma de indisciplina disfarçada de produtividade. Parágrafo 38. Outra sacada poderosa: não opere para se sentir bem, opere para seguir um processo. Muitos entram em trades por carência emocional, tédio ou necessidade de provar algo. Isso é veneno silencioso. Parágrafo 39. Ele orienta a praticar o modo observador. Desenvolver a habilidade de assistir seus próprios pensamentos sem se identificar com eles. Quando o trader se vê pensando, preciso recuperar essa perda, ele deve pausar. Esse pensamento é um gatilho de desastre. Parágrafo 40. Ao final desta parte, Rubem Villahermosa entrega a essência da psicologia de um trader profissional. Não se trata de ganhar sempre. Trata-se de fazer o certo repetidamente, mesmo quando o emocional implora para fazer o contrário. A evolução do trader, autonomia, responsabilidade e a longa jornada. Parágrafo 41. Na parte final do livro, Rubem Villahermosa muda o tom. Ele deixa de ser o técnico e se revela como um mentor que já passou por perdas, ganhos, recaídas e reconstruções. Ele diz com clareza: não existe sucesso fácil, existe aprendizado contínuo. Parágrafo 42.
O mercado financeiro, segundo ele, é como um espelho que devolve exatamente quem você é. Se você é impulsivo, o mercado mostrará. Se é disciplinado, também. Você opera o mercado como opera a sua vida. Parágrafo 43. Por isso ele afirma: o verdadeiro trader é um eterno aprendiz. Não importa há quanto tempo você investe ou opera, sempre haverá algo novo para observar, especialmente em si mesmo. Parágrafo 44. Rubem destaca a importância de avaliar o progresso não pelo lucro, mas pela execução fiel do plano. O foco deve estar no processo. O lucro será consequência de decisões bem feitas repetidas com disciplina. Parágrafo 45. Ele encoraja o leitor a criar um plano de evolução contínua. Isso inclui estudar, revisar operações, buscar mentoria, aceitar críticas e principalmente aprender com os próprios erros sem culpas. Parágrafo 46. Neste ponto, ele retoma o que chamou lá no início de alfabetização financeira avançada. O que ele quis dizer com isso? Que entender o mercado é, na verdade, aprender uma nova linguagem de responsabilidade pessoal. Parágrafo 47. Essa linguagem é feita de decisões, consequências, números e, acima de tudo, consciência emocional. O investidor maduro não é aquele que sabe tudo, é aquele que sabe parar, ajustar e voltar mais forte. Parágrafo 48. Rubem encerra o livro com um conselho simples, mas profundo. Não corra atrás de lucros, corra atrás da excelência, porque quando você é excelente, o lucro se torna inevitável. Parágrafo 49. Ele entrega ao leitor a responsabilidade de escrever a própria história como trader ou investidor. Sem atalhos, sem fórmulas mágicas, apenas com método, paciência, humildade e constância. Parágrafo 50. E, acima de tudo, ele nos lembra: você não está competindo contra o mercado, está competindo contra o seu próprio impulso de agir sem clareza. E cada vez que vence esse impulso, você está mais perto do sucesso real. Resenha crítica, Trading e investimento para iniciantes, de Rubem Villahermosa. 1. Síntese dos principais temas e mensagens. Rubem Villahermosa entrega em Trading e investimento para iniciantes uma obra que vai muito além do que o título sugere. Não se trata apenas de ensinar como operar ações ou interpretar gráficos, mas sim de educar mentalmente o leitor sobre o que é, de fato, o mundo dos investimentos. A principal mensagem é clara: o sucesso no mercado financeiro não depende de sorte, mas de conhecimento técnico, controle emocional e disciplina estratégica. O autor conduz o leitor por uma jornada que começa com a base da alfabetização financeira, passa pela análise técnica, gestão de risco, construção de estratégias e, por fim, desemboca no que ele considera o verdadeiro campo de batalha: a mente do trader. Outro ponto central é o combate aos mitos populares do mercado. Promessas de lucros rápidos, fórmulas mágicas, gurus do dinheiro. Rubem mostra que a verdade está na constância, na repetição inteligente e no domínio dos próprios impulsos. É um livro que, embora técnico, carrega uma mensagem humana. O mercado não testa sua inteligência, testa sua maturidade emocional. E só vence quem aprende a se dominar. 2. Análise dos arcos dos personagens principais e suas transformações. Sendo uma obra técnica, o livro não possui personagens no sentido tradicional da literatura. No entanto, o próprio leitor é tratado como o protagonista, um iniciante que, ao longo das páginas, é desafiado, educado e transformado. Rubem se posiciona como mentor silencioso e pragmático, não assume o papel de guru ou estrela. Ele prefere ser o orientador que caminha ao lado, mostrando os erros comuns, propondo práticas e compartilhando experiências reais. Essa postura de companheiro de jornada facilita a conexão com o leitor e gera confiança.
O personagem leitor evolui de alguém que vê o mercado como um espaço de risco e mistério para alguém que compreende o jogo das probabilidades, que aceita o erro como parte do processo e que passa a operar com calma e visão de longo prazo. Essa transformação de mentalidade é o grande arco da narrativa. O maior desafio que Rubem impõe ao leitor não é aprender a ler gráficos, é aprender a ler a si mesmo diante do mercado. Isso gera uma evolução silenciosa, mas poderosa. 3. Reflexão sobre o estilo e escolhas narrativas. Rubem adota um estilo direto, claro e didático, que equilibra técnica com humanidade. Ele não romantiza o mercado, nem cria expectativas irreais. Ao contrário, sua linguagem é construída para desmistificar. A escolha de dividir o livro em camadas, começando pelo emocional e conceitual, passando pela técnica e chegando à psicologia do trading, é inteligente e eficaz. Isso respeita o ritmo de quem está começando, evitando sobrecarga ou termos avançados sem contexto. O autor utiliza analogias pontuais, frases curtas e exemplos simples para explicar conceitos complexos. Sua estrutura favorece a assimilação por parte de leitores leigos, sem perder a profundidade para quem já tem alguma familiaridade com o tema. Contudo, a ausência de histórias práticas, casos reais ou simulações operacionais pode ser sentida em determinados pontos. Embora o conteúdo seja bem fundamentado, o uso de exemplos fictícios ou até relatos pessoais com dados reais teria enriquecido a experiência narrativa. 4. Impacto emocional da narrativa e pontos de conexão com o leitor. Mesmo sendo um livro técnico, Trading e Investimento para Iniciantes consegue gerar forte impacto emocional, principalmente para leitores que já enfrentaram perdas no mercado, medo de operar ou frustrações com promessas falsas de enriquecimento. Rubem mostra empatia ao reconhecer os erros mais comuns, as emoções que nos atrapalham e o peso psicológico do prejuízo. Ele não fala com arrogância, fala com compaixão e firmeza. O livro toca diretamente na dor do leitor ao afirmar que a maioria das pessoas perde dinheiro porque age sem plano, sem controle emocional e com expectativas irreais. Essa honestidade desperta um tipo raro de conexão, a do leitor que sente que finalmente está ouvindo a verdade. As chamadas à autorresponsabilidade, a construção de rotina e a resiliência são especialmente impactantes. Em um mundo que vende atalhos, Rubem oferece um espelho, e isso, para quem está pronto, é libertador. 5. Avaliação dos aspectos técnicos e estilísticos, ritmo, desenvolvimento, etc. A estrutura técnica do livro é sólida. Os capítulos seguem uma sequência lógica e fluida, o ritmo é bem dosado e a progressão de complexidade é natural. O leitor não se sente perdido, mesmo quando os conceitos começam a se aprofundar. Pontos positivos técnicos. Clareza na explicação de conceitos como risco, retorno, análise gráfica, gerenciamento de capital e psicologia do trading. Linguagem acessível e prática. Boa divisão de temas, com foco em um tópico por vez. Didatismo sem arrogância. Pontos que poderiam ser melhores. O livro poderia incluir exercícios práticos ao final de cada capítulo, como checklists ou simulações. A ausência de imagens, gráficos explicativos ou tabelas torna o conteúdo mais visualizável apenas na imaginação. A diagramação, dependendo da edição, poderia valorizar os trechos de maior impacto com destaques ou separadores visuais. Ainda assim, o conteúdo se mantém firme, coeso e aplicável, mesmo sem esses recursos. 6. Veredito final. Avaliando o livro no contexto do gênero literário. No universo dos livros de educação financeira, trading e desenvolvimento de investidores iniciantes, Rubem Villahermosa entrega uma obra extremamente necessária.
Em vez de prometer ganhos rápidos ou métodos milagrosos, ele educa com ética e profundidade. Comparado a obras como Análise Técnica Explicada, de Martin Pring, ou Trading in the Zone, de Mark Douglas, este livro se posiciona como um ótimo ponto de partida para quem deseja iniciar com o pé no chão. Ele oferece ao leitor fundamentos sólidos, visão crítica e ferramentas práticas. Não se aprofunda em estratégias avançadas ou setups matematicamente complexos, mas isso é coerente com sua proposta. Se você está começando no mundo dos investimentos e deseja compreender o jogo antes de jogar com dinheiro real, esta leitura é um excelente investimento inicial. Conclusão e opinião sincera. Trading e Investimento para Iniciantes é um livro honesto, direto e útil. Ele não promete riqueza, mas entrega uma nova mentalidade. E essa é, talvez, a chave mais valiosa que alguém pode receber ao entrar no mercado. Ele ensina que o verdadeiro poder está em entender o risco, controlar as emoções e operar com base em um plano que faça sentido. Mostra que o sucesso não vem de acertar o topo e o fundo, mas de errar menos e aprender sempre. Pontos fortes: linguagem clara e acessível. Estrutura lógica e bem pensada. ênfase na mentalidade e na gestão de risco. Foco prático, sem exageros teóricos. Pontos a melhorar. Mais exemplos práticos, estudos de caso ou simulações. Inclusão de recursos visuais, gráficos, quadros, exercícios. Melhor aproveitamento da parte final para estudo de cenários. Nota final, 9/10. Recomendado para todos que desejam começar no mundo do investimento com clareza, consciência e controle emocional. Porque, como o próprio autor afirma, você não vence o mercado, você vence a si mesmo, e isso muda tudo. Depois de tudo o que vimos, uma coisa fica clara: investir não é sorte, é método. Rubem Villahermosa nos mostra que o mercado não premia os mais espertos, premia os mais disciplinados, aqueles que aprendem, testam, ajustam e evoluem com cada erro. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa o seu like agora, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa entender o mercado de verdade. E escreve aqui nos comentários: qual parte mais te impactou? Você já opera ou está começando agora? E claro, qual livro sobre investimentos ou finanças você recomenda para a gente trazer aqui no canal? Te vejo no próximo vídeo e até lá, lembra sempre, não corra atrás de lucros, corra atrás da excelência. O resto vem com o tempo.